Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único digno, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Cada ato, cada momento é dedicado tão somente ao louvor do nosso Redentor. Abramos Efésios capítulo 4, seguindo a nossa sequência que o Senhor tem nos permitido. Efésios capítulo 4. Peço que auxiliem aí os visitantes com a Bíblia, porque esse texto nós não projetamos. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 20. Vamos andar bem hoje, se o Senhor permitir, até o capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Assim diz o texto: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura, incórdia, ira, gritaria e blasfêmias, e nem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O 1 e o 2, vamos juntos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Até o versículo 2, oremos mais uma vez, meus irmãos. Tua palavra, Senhor, nos ensina que a Tua voz é poderosa. Aqueles elementos conhecidos do povo antigo, como sendo fortes, como sendo sinônimos de fortaleza, como, por exemplo, os cedros do Líbano, são nada ante ao poder devastador da Tua voz. Tua voz é poderosa para quebrar os cedros do Líbano. Tua voz é poderosa para penetrar no coração mais endurecido.
a transformar caminhos aparentemente impossíveis, a solucionar problemas em princípio insolúveis, sem solução. Tua voz é poderosa, Senhor. Tua voz é poderosa para levantar o moribundo, o abatido, para restaurar a nossa alma. Tua voz é poderosa, Senhor. Sobre a Tua palavra lançaremos as redes, edificaremos a nossa casa. Sobre a Tua palavra, Senhor, encontraremos rumo para os nossos passos. Por isso, ó Senhor, nesse momento que para nós é central, nesse momento de culto solene, desejamos ouvir a Tua voz. É mais do que isso, Senhor. Sinceramente, algumas vezes nem desejamos tanto assim, mas carecemos de ouvir a Tua voz, Senhor. Até mesmo aquela que traz confronto para nós, que traz admoestações duras, que traz para nós, ó Deus, instruções desafiadoras, aquelas palavras que são reveladoras, que mostram-nos o quão distante que estamos. Ó Senhor, fala com a Tua igreja nesta hora, fala comigo, Senhor, usa-me como instrumento do Senhor, que a Tua palavra, a partir de mim, encontre guarida em nossos corações. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós já sabemos, eu não vou me alongar na recapitulação, mas nós sabemos que os 3 primeiros capítulos dessa carta têm um tom, tem uma abordagem, de certa forma, tem um propósito, não que venha a discordar do propósito geral do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo pretende, na metade da carta, na primeira metade da carta, revelar naquilo que nós já vimos, coisas que estavam obscurecidas, ocultas em tempos passados, coisas preciosas e maravilhosas. O apóstolo Paulo revela coisas que foram realizadas e resolvidas antes da fundação do mundo. E dentre essas revelações, ele apresenta as muitas bênçãos celestiais vindas da parte do Senhor para a vida da igreja. Esse povo é um povo especial demais da conta, como diz um mineiro autêntico. Só falar demais não é o suficiente. Esse povo é um povo extremamente abençoado. Ele resume aqui em algumas palavras que caberiam em livros inteiros para decifrá-las. Quando fala escolhidos antes da fundação do mundo, dá um livro inteiro para explicar o significado, a profundidade dessa bênção. Que cuidado é esse do Senhor? Que amparo, que proteção, que amor é esse? Esse mesmo apóstolo Paulo, em outros lugares, vai fazer algumas interjeições, né? Aquelas expressões assim meio que de surpresa, ou de algum espanto, sobre esse amor que vem sendo revelado. Ele chega a ponto de dizer que esse amor lhe constrangia. Eu fico até envergonhado. Que amor é esse? Miserável pecador que sou, merecedor da condenação eterna. O apóstolo e esse povo estavam todos mortos nos seus delitos e pecados, vivendo uma vidinha fútil, uma vidinha sem esperança, tentando encontrar alguma alegriazinha, alguma satisfaçãozinha nas realizaçõezinhas humanas, mas cujo destino estava traçado para a condenação eterna. E ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos todos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e já nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele, já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Que seleção tremenda é esta! Que povo é esse no meio desse mundo que jaz nas trevas, que vive sem esperança, na perdição dos seus próprios pensamentos? Um povo que vive com os olhos na eternidade, um povo que é peregrino nessa terra, mas aguarda a nova Jerusalém, que descerá adornada como noiva, preparada para o seu noivo. Só que o seguinte, meus irmãos, ele vai para a segunda parte da carta, e nós não podemos perder isso de vista, que na segunda parte da carta, do capítulo 4 em diante, ele vai dizer como esse povo tão agraciado, tão abençoado deve viver, como devem demonstrar as bênçãos que receberam. E nós temos aprendido, dentre outras coisas que já vimos e ainda as que veremos, que esta igreja precisa caracterizar-se por um santo procedimento. Na semana passada, semana passada eu não estava aqui. Na semana passada, nós vimos como deve ser a relação nossa, a relação da igreja com o mundo. Então foi o santo procedimento, o mundo parte 1. Considerando suas características. Nós caminhamos aí no capítulo 4, do verso 17 até o 19. Hoje nós seguiremos ainda descobrindo um pouco mais, um pouco melhor, como deve ser o nosso santo procedimento. Um procedimento distinto, separado. Eu preciso dizer isso todas as vezes, porque pode ser que alguém tenha dúvida. Quando fala de santo, quando fala de sermos santos, não fala de termos uma santidade galgada por nossos padrões de comportamento. Santidade no preceito bíblico significa que fomos separados pelo Senhor, fomos santificados, distinguidos dos demais. As Escrituras usam sempre este exemplo. Nós antes éramos vasos de desonra, e quando se refere em vaso de desonra, nós podemos imaginar, por exemplo, um vaso que guarda coisas insalubres, um vaso sanitário, e o Senhor nos transformou num vaso de bênçãos, num vaso agora que reserva dentro de si um óleo precioso, ou uma água limpa e potável. Santo procedimento é um procedimento diferenciado. Então hoje, no texto que nós lemos, esse é o nosso tema. O santo procedimento é uma continuação do último. A parte 2. A parte 1 foi conhecendo as características do mundo. E hoje então, aprendemos ou aprenderemos como viver em integridade. Em primeiro lugar, nós vimos como que o mundo anda. De acordo com o sermão retrasado, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o mundo, que eles andam na vaidade de seus pensamentos. E aí quando ele chega aqui no versículo 20, no 17, no 18, no 19, ele está descrevendo como é que o mundo anda. No verso 20, então, há aqui uma mudança de tom. O mundo anda daquela forma, mas, a partir daqui, ele vai dizer como nós devemos viver.
O mundo anda na vaidade de seus pensamentos. Esse aí, passa o próximo. Eu acho que está... Ou eu mandei errado para ela, ou... Enfim, o meu está certo aqui. Tá? Eu vou falar aqui e ele vai descobrindo lá se em algum lugar ele consegue encontrar comigo aqui. Mas você anota em princípio o que eu falar. Certo? Nosso primeiro ponto, não anota nada ali, só o tema. Nosso primeiro ponto, verso 20 e 21. Como que os crentes devem viver? Vivem com a mente de Cristo. Se você não achar isso aí, o Marcelo, não precisa então... Tem que ter isso aí. Se não tiver isso aí, eu devo ter mandado errado para a irmã. Então, o primeiro ponto aí, nosso, vivem com a mente de Cristo. O mundo, de acordo com o que o apóstolo Paulo descreve, ou descreveu aí nos versículos anteriores, o mundo anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas vocês, crentes de Éfeso, vivem com a mente de Cristo. O mundo vive uma completa irrealidade. O pensamento dos homens sem Cristo é um pensamento vão, é um pensamento vazio. O apóstolo Paulo aos Romanos diz assim: antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato, mas vocês não. Ele vai dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo. Um comentarista diz o seguinte: como o apóstolo desejava que cada crente convertido aqui de Éfeso recebesse esta instrução, simplesmente aprender de Cristo, recebê-lo e vivê-lo. Quando o apóstolo Paulo chega lá em Éfeso, ele começa a ensinar na sinagoga e muitas pessoas dão ouvidos à palavra do Senhor e são alcançados pela graça e são convertidos pelo Espírito Santo, mas logo são expulsos da sinagoga. O apóstolo Paulo então encontra lá na escola de Tirano, na casa de Tirano, uma oportunidade para ensinar as pessoas, e agora ele escreve para essa mesma igreja: vocês precisam viver de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Lembrem-se do que vocês aprenderam, se é que vocês aprenderam mesmo. Vocês aprenderam a ter uma mentalidade oposta à mentalidade do mundo. A gente pode até dizer diferente, mas não é um pouco diferente, é totalmente diferente. É uma mentalidade que proporciona uma capacidade de enxergar as mesmas coisas que o mundo enxerga e concluir outras coisas. Ou vocês podem olhar para as mesmas coisas que vocês sempre olharam e chegar a conclusões diferentes que vocês mesmos chegavam antes. Eles andam obscurecidos, sem entendimento. Ele vai dizer, Lucas vai dizer lá em Atos: visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, quando Paulo estava ensinando aos primeiros cristãos de Éfeso, lá na sinagoga, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. O preceito aqui é o mesmo, o fundamento aqui é o mesmo, é o mesmo conselho que Paulo vai dar para Timóteo anos mais tarde. Timóteo, apesar das pressões desse mundo, apesar do mundo agir contrário aos preceitos que ele vive, ele devia se manter firme. Ele devia lembrar-se de quem ele aprendeu os rudimentos da fé. Ele deveria se lembrar dos ensinos da sua mãe e da sua avó. Ele deveria se lembrar da sua criação com Eunice e Lloyd. O que você aprendeu, você precisa se manter firme nesses preceitos, porque os dias são maus. O mundo não vai concordar com vocês, igreja de Éfeso. O mundo fará oposição a vocês, e algumas vezes essa oposição
ela é sutil, algumas vezes ela é enebriante, ela é atraente. Às vezes essa oposição aparentemente diminui as diferenças, apresenta atalhos para que vocês se aproximem deles, mas vocês não podem. Em segundo lugar, aí está certo, o segundo está aí, é esse mesmo, o segundo está aí mesmo, o segundo é esse mesmo. Agora podem anotar: vivem em santidade, do verso 22 ao verso 29. O apóstolo Paulo acabara de dizer como é que o mundo anda. Lá no versículo 18 ele diz o seguinte: como é que os gentios andam? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Não somente os pensamentos deles são vazios e vãos, mas eles estão obscurecidos em seus caminhos, porque lhes falta uma compreensão correta do Senhor, porque lhes falta a palavra, lhes falta a luz para andar nesse mundo. É por isso que vivem às cegas, lhes falta entendimento. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles precisam viver em santidade. O oposto do mundo, nesse caso, que vive obscurecido em trevas, é viver em santidade, é viver na luz. Ele usa pelo menos 4 argumentos. Como que é viver em santidade? O apóstolo Paulo aqui dá alguns exemplos. Como que vocês vivem em santidade? Eu vou exemplificar para vocês aqui de forma resumida, o apóstolo Paulo faz, para vocês saberem como que vocês andam na luz, como que vocês destoam daqueles que não têm Cristo, como que vocês se diferenciam daqueles que andam nas trevas. Em primeiro lugar, tem letra A, com verdade nas palavras. O verso 25 ele diz, vamos reler juntos o verso 25? Por isso, é assim que vocês precisam viver. É assim uma forma de vocês expressarem santidade, sendo sinceros, verdadeiros, distanciando-se da falsidade, se afastando de lisonjas superficiais, de elogios sem sentido. Seja o sim, sim, e o não, não. Tenham palavras que sejam firmes, sejam palavras de verdade, palavras fundamentadas na Escritura, palavras direcionadas por Cristo, palavras aprovadas por Cristo. Assim vocês se distinguirão. Lembrem-se que essa segunda parte da carta, que o apóstolo Paulo está falando como eles devem viver agora, ele inicia aí no capítulo 4, versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Como andar de modo digno da nossa vocação? Vivendo em santidade, com verdade nas nossas palavras. No verso 26 e 27, ele diz: sendo solução dos conflitos. É assim que vocês precisam pautar a vida de vocês. O verso 26 e 27, do 25 até o 27, ele diz assim: por isso, eu acho que está errado aí também, é 25 e 26, irai-vos, é o 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É o 26 e o 27 mesmo, esses? Não é? Então a minha anotação aqui está certa.
Anota o que eu estou falando aqui, o 26 e o 27. Eu acho que eu devia estar com sono quando eu mandei para ela. Pastor, eu não estou entendendo. Ele está ensinando para a igreja que eles podem se irar e não pecar, e que não deve se pôr o sol sobre a ira deles, e eles nem devem dar lugar ao diabo. Como que isso pode ser entendido? Que conclusão é essa? O apóstolo Paulo está dizendo que eles têm de ser solução dos conflitos. É isso mesmo. Nós até eventualmente provocamos problemas, mas nós precisamos ser solução dos problemas. Provocar problemas deve ser um acidente na nossa vida, um descuido. O mundo provoca problema na vida uns dos outros. Eles agravam o problema, eles ecoam o problema. No mundo há maledicência, que é conhecido como fofoca. No mundo há corrupção de linguagem, há traição. No mundo há infidelidade, mas vocês não provocam problemas intencionalmente, apenas por acidente. Ninguém é perfeito aqui, mas nos dedicamos a sermos solucionadores de conflitos, a sermos reparadores de brechas. Irar-se não é pecado, mas curtir essa ira é. Quando eu escrevi isso, eu fiquei lembrando de alguns laticínios que eu visitei, e quando eles faziam, por exemplo, aquele queijo parmesão, a forma é grandona, né? É difícil ver uma forma daquela grandona, porque normalmente a gente compra um pedacinho, né? E é caro toda a vida. E eles fazem aquele queijo, ele é branco quando faz. E ele fica na salmoura, ele fica submerso em água de sal. E aquela água de sal, à medida que ele vai ficando de molho ali, ele vai ficando curtido. Ele vai absorvendo aquela água de sal. Depois você tira ele de lá e deixa numa prateleira ali bastante tempo. Quanto mais tempo ele ficar, melhor. Porque ele já foi infectado agora pelo tempero. O tempero já penetrou nele. O apóstolo Paulo diz: você pode se irar, você não pode ficar curtindo essa ira, deixar esse tempero perverso ficar penetrando em você. Por que eu sei disso? Porque ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixa passar para o outro dia, não deixe esse dia acabar com essa ira guardada no seu coração, porque assim você vai dar lugar ao diabo. A ira não é pecado, curti-la sim. Deixar a ira mal resolvida, deixar essa ira virar um conflito, e se omitir, e fugir das soluções, não são posturas cristãs. Se pôr o sol significa deixar para o outro dia, dando assim tempo e espaço para o adversário agir, para as dúvidas surgirem, para as amarguras criarem raízes, e o afeto, os ternos afetos de misericórdia virarem ódio abominável. Como viver em santidade? Em terceiro lugar, de acordo com o versículo 28, produzindo e partilhando. O versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Trabalhar e produzir, ser útil, fugir da apatia, fugir da preguiça, isso é coisa do mundo, isso é coisa de gentio. E não é só trabalhar e produzir, é trabalhar e produzir para abençoar os irmãos necessitados. Tem a ver com generosidade, tem a ver com altruísmo, isso é viver em santidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, são eleitos do Senhor, são predestinados antes da fundação do mundo, foram selados com o Espírito Santo na promessa,
mas não tem a menor sensibilidade com os necessitados, não tem a menor sensibilidade com aquele que carece de uma carona, não se importa com as viúvas, com os órfãos, com os idosos. Em quarto lugar, vivendo em santidade também significa com bom testemunho. Viver com um bom testemunho. O 29 e o 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O 30. Vamos juntos? Amados, talvez esta seja uma das nuances da santidade que tem se perdido mais. A questão do bom testemunho. Aquela consciência que nós temos, que estamos carregando o bom nome de Cristo, e que as minhas ações e atitudes refletirão de alguma forma, honrando ou desonrando Cristo, alegrando ou entristecendo o Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, ainda que de forma resumida, está falando sobre nosso comportamento. Nunca talvez tenha sido tão cinza, tão dúbio. É só observar as nossas festas, as festas dos cristãos. Quem tem aqui pelo menos umas 4 décadas de caminhada cristã, vão dizer que elas mudaram muito. Tem festas hoje de aniversário, nem vou falar de casamento, irmãos, porque tem festas de casamento que não tem nenhuma diferença. Tem às vezes uma cerimônia bonita, e depois na festa o pau quebra. Tem festa de aniversário que não tem uma oração de crente, não tem uma oração, não tem uma ação de graças. Nós nos amoldamos ao mundo. Tem falas e palavras que se nomeiam muitas vezes dentro das casas, que não seriam nomeadas aqui. Mas espera aí, nós temos que ser íntegros. Eu preciso ser na minha casa quem eu sou aqui. Por que lá na minha casa eu falo nome feio? Por que com os amigos do trabalho eu falo palavrão? Por que eu conto piada suja com os colegas da faculdade e do curso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, alguma coisa que seja infrutífera, que não sirva para edificar ninguém. Ou nós nos parecemos com Cristo, ou nós nos pareceremos com o mundo. Se nós nos parecermos com o mundo, seremos como aquele sal que não salga mais, que não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Em terceiro lugar, finalmente, o santo procedimento com o mundo. Além de viver com a mente de Cristo, de viver em santidade, finalmente, do versículo 31 em diante, o apóstolo Paulo diz que os crentes também devem viver em amor. O apóstolo Paulo, quando nos versículos anteriores, lá em cima, no verso 17 ao 19, quando ele está descrevendo o mundo, ele fala que o mundo, que as pessoas sem Cristo andam entregues à dissolução. Isso significa que não há limites para a sua perversão, para a sua degradação. Aqui há um resumo a que extremo o mundo pode chegar. Ele diz lá no verso 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Eu grifei aqui a palavra insensíveis. A insensibilidade deles, a dureza de coração, lhes permitiu viver uma vida de dissolução,
vivendo com avidez, com sede, com determinação, toda sorte de impureza. Essa insensibilidade a que o apóstolo Paulo se refere aqui no versículo 19, significa esse coração endurecido, que promove essa dissolução, redundando numa vida miserável, cheia de perversão, de egoísmo, de falta de misericórdia. Um texto que eu mencionei para vocês no domingo retrasado, quando o apóstolo Paulo também está falando das características do mundo. Na carta aos Romanos ele diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, e dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo aqui está dizendo para os crentes de Éfeso: vocês não são assim. O coração de vocês precisa ser moldado ao coração de Cristo. Esta sensibilidade do coração de vocês vai promover vida, vai promover uma vida de amor, de perdão e de graça. É por isso que ele diz no 31: longe de vós toda amargura e cólera. Não é assim que vocês vivem, os gentios é que vivem assim. E gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esses dois versos que nós lemos lá atrás, eu peço para vocês relerem comigo agora. Estamos finalizando mesmo. Capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, do verso 19, do verso 17, até esse versículo aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste, meus irmãos. Vocês não podem andar mais como os gentios andam. Olha como eles andam e como vocês precisam viver. Nós não fazemos essas coisas para sermos salvos, porque nós já sabemos que fomos salvos pela graça do Senhor. Ele acabou de dizer no capítulo 2: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas então acabou, não há responsabilidade da nossa parte, pelo contrário, agora ela começa, porque nós não precisamos ter esse comportamento, esse padrão para sermos salvos, é porque nós já fomos salvos. Nós não podemos nos contentar com uma vida medíocre, com uma vida de amargurinhas. Está aí no verso 31, colerazinhas, com uma ira indevida, infundada. Parem com isso, diz o apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Vocês precisam ser benignos uns com os outros, vocês precisam ser compassivos uns com os outros, vocês precisam perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. Vocês receberam o que receberam e compartilhem o que receberam. De graça vocês receberam, de graça vocês compartilhem. Vocês são responsáveis e devedores dos seus irmãos. Sede, pois, ele finaliza: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Não andem como os gentios, andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está indignado com o seu irmão? Está irado com alguma situação? Não adie a solução disso.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Expresse amor indo conversar com o seu irmão, indo se acertar com o seu irmão, indo perdoar o seu irmão. Precisamos conhecer o mundo e como ele é descrito de fato pelas Escrituras. Porque no fundo, muitas vezes nós achamos que o mundo é bom, porque nós depositamos nossa esperança nesse mundo. Boa parte do nosso empenho está para colher aqui nesta vida. Boa parte do nosso tempo, das nossas forças, são dedicados a conquistas humanas e terrenas. O que nos traz, na maioria das vezes, alegria e satisfação são as coisas deste mundo, independente do Senhor. E ao contrário, o que muitas vezes nos traz tristeza são as frustrações desta vida, ou as não realizações desta vida. Nós precisamos conhecer como o mundo realmente é descrito pelas Santas Escrituras, para que a nossa mente esteja distante dele, para que o nosso coração não seja moldado a ele, para que nós vivamos em integridade como homens e mulheres do Senhor, usufruindo da graça do Senhor viveram, como Noé, por exemplo. Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos, íntegro e reto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Podemos entender melhor a cada trecho o porquê o apóstolo Paulo orava a Deus em favor dessa igreja. É por isso que lá atrás, quando estávamos ainda no capítulo 1, eu disse: o apóstolo Paulo está fazendo um parênteses aqui. Ele revelou coisas preciosas para a igreja, e antes de continuar a revelar as coisas divinas para a igreja, ele faz uma revelação própria, pessoal. E eu não me canso de interceder por vós, para que Ele dê a vocês sabedoria vinda do alto, para que Ele lhes dê pleno conhecimento de Deus, para que Ele lhes dê uma sensibilize os olhos do vosso coração. Por que eles precisavam também desses recursos? Para que vivessem um santo procedimento, vivendo em integridade entre os nossos contemporâneos. Que a nossa vida seja marcada não pela vaidade dos pensamentos, mas que a nossa vida seja caracterizada por uma mente de Cristo. Que a nossa vida não seja caracterizada como aqui do mundo, uma vida obscurecida, uma vida de dúvidas, uma vida de trevas. Pelo contrário, que a nossa vida seja uma vida de santidade, uma vida de luz. Que a nossa vida não seja uma vida entregue às dissoluções, às perversões, à insensibilidade, à insensatez. Pelo contrário, que a nossa vida seja caracterizada pelo amor. Que o Senhor nos abençoe.